Começando mais um vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista e hoje com uma presença marcante, Dr. Jairo Santos, advogado criminalista aqui no Vale Europeu, mas atua nesse estado maravilhoso e, claro, ele é sempre o nosso convidado especial por conta do trabalho prestado a esse estado maravilhoso. Acabei de saber de uma novidade aqui do Dr. Jairo, que ele é comendador também, Dr. Jairo. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Muito obrigado, Santiago, mais uma vez aqui conversando com o teu público. Eu já digo que é nosso, né? Já vi em outras oportunidades, é um público nosso. Eu recebi a comenda do Estado, né? E a comenda é um ato legal, tem uma lei criada para isso. E eu recebi a comenda pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Santa Catarina. Isso te orgulha, hein? Orgulha porque normalmente são instituições, né, que são reconhecidas, a PAI, a CIB, enfim, são instituições. E quando é reconhecido o teu trabalho como pessoa, é bastante gratificante, porque a gente não luta para isso, né? Mas quando recebe o reconhecimento, a gente sabe que está no caminho certo. Com certeza. E não para por ali. De lá para cá, lutei muito para melhorar ainda mais e fazer ainda mais. Exatamente. Pessoal, nós estamos diante de um dos principais advogados da nossa região. Eu te agradeço de coração mais uma vez a presença. Ele já tem um vídeo aqui contando o início da trajetória dele. Este vídeo de hoje vai ser mais pontual com relação às novidades, porque tem um monte de coisa interessante que o Dr. Jairo vai trazer de novidade para a gente no vídeo. Mas para a gente começar um pouco do tempo de atuação, doutor, quanto tempo já nessa estrada? Tem 15 anos, foi rápido agora de cabeça, mas eu acho que é 15 anos, né? Porque antes eu era da área da segurança pública, então eu até era aprovado já na prova da OAB, mas de qualquer forma eu não podia atuar porque o pessoal da segurança pública não pode advogar, por motivo óbvio, né? Sim, sim. Vamos começar a nossa pauta? Vamos lá. Cara, eu estou curioso aqui, porque tem tanta coisa boa aqui. Para começar, o senhor atuou no caso do pastor Dirley, em Blumenau, caso que chegou ao STF por conta do Alexandre de Moraes, enfim, o 8 de janeiro, famoso, conhecido, e o senhor atuou muito forte e conseguiu a soltura do pastor. Me fala sobre esse caso. A soltura do pastor por 2 vezes, inclusive. Eu atuei em alguns casos do 8 de janeiro, né? Mas aí os outros não são de Santa Catarina e o pastor de Leira é bastante conhecido aqui no Vale. Ele foi um dos presos em relação ao 8 de janeiro e foi uma luta grande, porque quando a pessoa é um anônimo, a briga ela é menor, mas quando ela é conhecida, enfim, de lei do campo político, tinha uma rede social em ascensão, acabou tornando-se uma liderança, principalmente ali naquele período que antecedeu o 8 de janeiro, uma liderança no Vale do Itajaí, enfim. E então a gente passa a defender alguém que, quanto maior o status, eu digo que maior também o desafio da defesa, porque é assim, se tu é líder de uma parte, na mesma proporção tem outra parte querendo que você continue preso, que seja condenado, enfim. E o processo dele começou com 9 artigos, ele foi acusado por 9 artigos de lei, e isso dava lá na casa dos 17 anos de condenação. E em algum momento, acho que até ele mesmo estava preparado já para cumprir um pedaço disso, e nós fomos trabalhando, e quando eu sou contratado, eu sempre digo para o cliente, não espere de mim que eu vá fazer espetacularização em cima do teu caso. Uhum. Então as pessoas não ouviam notícias, né? Deputados me ligavam, queriam fazer vídeo na frente do presídio e tudo mais. Eu não confio em nada disso. E aí eu estou falando aqui como profissional, eu não deixo que isso aconteça, não deixo que mais ninguém tenha acesso à pessoa que está lá respondendo o processo, porque isso não ajuda, isso prejudica extremamente. É a minha visão. Outros advogados podem fazer, é a visão deles. E no meu campo de visão é assim que funciona. Então, assim,
Eu não fico falando na mídia o que vai acontecer, o que fizemos ou deixamos de fazer. Porque eu sempre digo para os clientes, eu não sou o tipo de advogado de visitar o cliente o tempo todo no presídio, aquilo não é passeio para a gente, é bastante desgastante. Ir lá para conversar, contar a história, isso não ajuda em nada. Então, o Dilei aceitou essa condição, a família dele aceitou também, de que eles, sabendo de alguma novidade por minha parte, era para escolher só um da família, né? Então, só um da família ficava sabendo. E se alguém soubesse de fora, imprensa, enfim, eu não fui, porque eu tenho interesse em que o processo dê certo. Então, eu não seria a pessoa da família. Então, deu tudo muito certo, eles obedeceram, fizeram tudo de forma correta, não deixei os políticos se aproveitarem, né, dessa situação também, porque eles queriam fazer vídeo. Mas não vai ajudar, isso prejudica, porque aí depois eles pegam a imagem do preso e davam um pau mesmo, né? Isso lá no STF. Para a defesa é péssimo, não ajuda em nada. E foi assim que atuamos, de 9 artigos caiu para 2 e o pastor Dilei saiu agora tem um mês aproximadamente, ileso, todos os direitos políticos preservados, não responde mais processo, nada, não responde processo. Ah, ficou assim, doutor. Ficou assim, não deve mais nada, todos os direitos políticos preservados. Que alegria, agora, hein, cara? Estamos só aguardando o desbloqueio da conta, porque lá na época foi bloqueado tudo, né? Rede social, conta e tudo mais. Então, só aguardando o ministro, ele já deu, né, na decisão do alvará de soltura, que retirava todas as medidas cautelares, mas como isso, né, de ofício pelos juízes, né, e meta, enfim, todas essas situações, então entrei com a petição, estamos só aguardando para liberar redes sociais, liberar banco, bens e tudo mais, e a vida dele está normal, ele pode ocupar cargo público, ele foi candidato a vereador, suplente de vereador, então pode ocupar a tribuna, pode ocupar o cargo também, se assim eles desejarem. Ele não tem mais impedimento legal nenhum na vida, está encerrado o processo dele em relação ao 8 de janeiro. Assim como os outros 2 que eu tinha de outros estados, também encerrado o processo deles. Isso te coloca numa vitrine diferente, hein, doutor? São casos, eu atuava já nos tribunais superiores, mas era em outras situações. Aqui, como envolve o campo político, dos 3, inclusive, acaba, lógico, dentro desse viés político, as pessoas acabam tendo uma outra visão, né? Sim. Até porque eu não sou muito de aparecer, muito de mídia, enfim. Então, às vezes a pessoa sabe meu nome, mas não sabe quem sou eu, né? Sim. Enfim, acaba te colocando numa situação melhor, de referência nessa situação. Claro. Até porque hoje alguns, né, bastantes, do 8 de janeiro me procuraram. Mas agora os processos deles já encaminharam, já outros advogados já atuaram, e alguns casos escolheram aquela situação que eu disse que eu não faria. Sim. E agora está feito daquela forma. Então não dá mais para eu entrar ali, não conserta mais. Claro. E aí eu até sugiro para eles, né? Eu digo, olha, mantenha aí. Era um caso muito interessante, mas agora vai com esse advogado que você escolheu e vai até o fim, né? Então, sim, é isso. Nessa esfera mais... Porque é uma esfera nacional, né? É nacional. Doutor? Nessa esfera mais nacional, a forma de atuar é diferente? Você tem que se debruçar mais no estudo? Totalmente. Pergunta boa, hein, Jair? Totalmente. Totalmente, por quê? A situação de uma atuação num tribunal, num juizado de primeira instância é uma, segunda instância é outra, STJ e STF aí já é outra situação que não tem nada a ver aqui embaixo. Aqui embaixo que a gente diz é primeiro e segundo grau, que é a cidade e Florianópolis, no estado de Santa Catarina, no caso. Então, lá tem procedimentos especiais, os processos são diferentes, a forma de entrar com os processos são diferentes. Eu ouvi muita besteira, inclusive, durante o tempo que atuava nesses casos do 8 de janeiro, muita gente, né, e até advogados dizendo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, coisa que nem é aceito no STF. Se peticionar daquela forma lá, sai na hora, quer dizer, tu vai deixar o cliente lá preso o resto da vida. Mas isso, nada desse conhecimento cai do céu também, é dedicação, bastante empenho, bastante recurso aplicado, recurso
pessoal, recurso financeiro, tempo longe da família, especialização, que é pessoal, é presencial e é em Brasília. Pois é. Então, tem que abrir mão de muita coisa. Mas foi o que eu escolhi para minha carreira, e eu gosto de, quando eu estou numa situação, fazer muito bem feito, fazer o meu melhor. E não paro de estudar, eu não paro de estudar, eu estudo a todo instante, tento estar por dentro de todas as novidades, tento me especializar, me qualificar. Então, eu acho que tem que ser, penso que o profissional tem que ser dessa forma. Exato. Pode ter certeza que tu não consegue melhorar se tu ficar estagnado aqui. Isso aqui está muito bom, teu ambiente hoje, eu fico assim, fascinado. Mas ele daqui um ano, na velocidade que vem, tecnologia e tudo mais, se ele continuar assim, tu vai ser ultrapassado. Exato. E assim, eu acho que é em todas as carreiras, mas especialmente na minha, que é que eu conheço, então, vou falar daquilo que eu conheço, é uma especialização diária, é uma leitura diária, estudo diário, e depois o que tem de melhor de cursos, você tem que, de atualização, especialização, você tem que estar por dentro. E Sim. Quem quiser abrir mão disso, vai ficar para trás. Ô Jair, tu tá com um escritório também em Brasília? Em Brasília, exato. Estou com escritório em Brasília porque as coisas, graças a Deus, foram dando certo, já tem um tempo, e aí atuo, né, logicamente, atuo aqui na região, atuo no estado todo, mas teve um ano, se eu não me engano, no ano de 2023, ano 2023, nós concluímos dos 27 estados da federação, em 17 estados eu tinha cliente de causas importantes, relevantes assim, né? Sim. Então, isso te dá um certo reconhecimento, Claro. né? Know-how. A gente acaba até conhecendo outras culturas, a forma de se expressar, aqui é uma, no outro estado é de outra forma, né? E é muito bom isso, porque foi isso que eu busquei para a vida. Claro. Perfeito. Pessoal, a gente está conversando com o Dr. Jário Santos, ele é advogado criminalista aqui no estado de Santa Catarina. Tem uma questão também que a gente estava conversando em off aqui na antessala. Você gostou da sala ali? Tem uma Gostei. sala legal ali, né? Ficou legal. Tem uma coisa que eu te perguntei com relação à tua ascensão, né, cara? Você cresceu muito e você estava me falando que você é o advogado catarinense. Me explica isso de novo. Tá. É questão de especialização que a gente vinha falando. O único advogado catarinense hoje, né? Certamente daqui a pouco vai ter mais, mas então hoje o único advogado catarinense com especialização em atuação nos tribunais superiores, STF e STJ. E é uma especialização catedrática, não é especialização por atuação, né? Uhum. Atuação eu já tinha, mas falta, então tem que ter diploma, né? Sim. Enfim, hoje eu tenho essa certificação por ter me dedicado, passei bastante tempo lá e hoje eu sou de lá, né? Praticamente. Sim. Então, um ambiente que outrora era inimaginável, né? Aquela coisa, a gente via assim outros advogados grandes, né? Famosos, e dava uma certa admiração, né? E depois eu escolhi só seguir os passos do mestre, só obedeci à vontade de Deus, joguei a minha vida nas mãos de Deus e disse que Deus me leve onde Ele quiser, eu não sei o que me espera amanhã. E quando eu vi, eu estava lá já. Eu acho que se pensar muito em chegar, acho que não chega. Eu só fui fazendo, só fui me especializando, fui estudando, fazendo os casos bem feitos. E eu não me recordo ao certo a data, mas um dia eu já estava lá, depois convidado, então, já para fazer sociedade com outro advogado bastante importante, conhecido nacionalmente. E aí, na reunião com ele, eu não fui, né? Eu declinei do convite, mas na conversa com ele eu percebi assim, eu acho que eu já estou num outro espaço que eu nem sei, e eu acho que eu consigo, eu vou tocar sozinho. Então, Sim. Eu só não aceitei a situação porque a questão de logística, tudo mais, Sim. Eu tenho noção das coisas que eu consigo me adaptar e outras não, outras que são bastante difíceis para mim.
e eu teria que me adaptar à questão do escritório, enfim, lógico, era muito importante, financeiramente era muito importante, mas às vezes a gente tem que calcular o passo, né? Pode ser interessante financeiramente, mas pode trazer outros problemas de saúde e tudo mais, logística, e então eu resolvi tocar sozinho, mas naquele momento eu percebi que tinha espaço naquele ambiente, no ambiente de Brasília. E aí fui para lá e escritório lá e tem dado tudo muito certo, tá ótimo. Perfeito. Tá feliz? Muito, muito. Então, o importante é isso. Além de ser realizado na profissão, é se sentir feliz com o que está fazendo. Pessoal, a gente está conversando com o Dr. Jairo Santos. Ele é advogado aqui na região do Vale Europeu, mas atua pelo estado de Santa Catarina. Está com um escritório lá em Brasília, então é um cara de altíssimo gabarito. E agora a gente vai falar de um outro tema, que é uma causa que ele defende também, que é o feminicídio, né, cara? Você, inclusive, chamou muita atenção na última semana aqui na nossa região por conta do caso de feminicídio em Gaspar. Eu queria que tu falasse a respeito. Foi recentemente, agora eu fiz um júri, né, aqui na cidade de Gaspar. O cidadão era acusado de um feminicídio, uma tentativa contra a filha, uma ameaça contra outra filha, enfim. Aí, claro, eu não vou falar das questões processuais aqui, até porque o Ministério Público pode recorrer e tudo, né? Então tem que cuidar com o que fala. Mas, enfim, teve o júri e um caso que ficou bastante conhecido aqui na cidade, enfim, o cidadão estava preso já há mais de um ano e ele foi absolvido. A nossa tese foi apresentada no plenário do júri, exaustivo, cansativo, enfim, mas a justiça foi feita, a nossa tese foi reconhecida e ele foi absolvido, né? Então, as pessoas perguntam, né, como é que é isso, né? Outras pessoas acompanharam, o júri também, e muita gente pergunta, mas como que o caso era assim, assim e tal, e foi absolvido? O caso da minha esposa, a Josi, a gente assistindo na TV, ela falou, mas o doutor Jairo, mas como é que funciona isso? O cara está sendo, né, acusado de diversos crimes ali e ele conseguiu absolver o cara, me explica isso aí. Ela fez esse questionamento, e é o questionamento de muitas famílias, né? Muita gente compra a briga, digamos assim, sem conhecer, compra o caso sem conhecer, e não tem nada de errado disso, nada de errado nisso. É o julgamento de valor que cada um faz, e é natural. Só que no júri a conversa é diferente, lá tem uma acusação e uma defesa, é uma briga boa. Só quem passa por lá para saber, assim, não tem essa de idade, não tem experiência, o pessoal diz, mas já é experiente. É o mesmo que o jogador de futebol fala, ele pode estrear por 10 times, o frio na barriga ele tem, porque a coisa às vezes vem dando certo a vida toda e cada caso é novo e tu tem medo que não dê certo também, tem receio. A gente confia no nosso trabalho. Sim. Mas é assim, o jurado você conhece na hora. Você não conhece antes. Até conhece, né, o nome, porque tem o sorteio dos jurados e tudo mais. Mas os 7 que vão participar, você conhece na hora. E é meio que nos trejeitos de cada um que a gente vai conseguindo perceber quem está entendendo, quem está em dúvida, quem não está entendendo, quem está discordando. E ali é importante, o júri é importante, que você não abdique de ninguém. Se tem um ali que percebe que está discordando de tudo, é importante resgatar aquele também, porque a gente nunca sabe de quem vai ser o voto, né? O voto é secreto, é individual, é por quesito, é bastante complexo. E é uma luta ali, porque em 2h30, né, podendo se estender até mais, em 2h30, você tem que convencer 7 pessoas de que a tua tese é a que deve ser acatada pelos jurados, a que deve ser compreendida, que deve ser votada daquela forma que você orienta, inclusive no final do júri, no quesito tal, os senhores podem votar assim, deve votar assim, e por quê, tal. Uhum. E é um negócio assim que tem muita gente, mas tem um treino, isso e aquilo. Eu acho que cada um tem uma natureza. Sim. Cada um tem uma natureza. Vai ter gente que vai querer fazer júri e vai perceber que não tem tino para aquilo, né? Eu, com todas
as dificuldades que você sabe que eu tive, já contei aqui no outro programa, comecei a estudar aos 11, reprovei na primeira, na quarta, na sétima, dificílimo, o pessoal vendo aí eu com esses cacoetes, isso aí é síndrome de Tourette, dificílimo, é uma montanha que a gente tem que escalar para aprender a estudar, para aprender um monte de coisa. Claro que lá atrás, se me perguntasse, eu com 20, 25, 30 anos, e eu visse alguém atuando no júri, e alguém me perguntasse, você se vê ali? Eu não me via, né? Porém, a partir do momento que eu passei a estudar bastante, eu já não me via fora. Se alguém me perguntasse, eu ia dizer, não, ali é questão de tempo, eu vou chegar e vou passar tranquilamente. Claro. Então, hoje é tranquilo, claro que esse frio na barriga dá do início, porque ali o advogado tem uma tese, o Ministério Público tem outra, e a gente imagina, mas nunca sabe que de fato o outro vai apresentar. Né? Sim. Tu tem uma coisa de curiosidade nesse júri, que tinham 5 mulheres, é isso, né? O júri era de feminicídio, tinham 5 mulheres. Já parte com 5 votos? A gente já... Só eu, digamos assim, só o advogado não acredita nisso, mas qualquer um já olha lá e diz... Já era. Feminicídio, 5 mulheres, está condenado. Tu vê, né, cara? É isso que chamou a atenção. Por isso que a gente está fazendo esse bate-papo aqui com o Jairo, porque realmente, cara, é um caso de feminicídio. 5 mulheres no júri. E você consegue fazer absolvição. É que em momento algum, na minha cabeça, passa um insucesso no caso. Eu estudo o caso, e é mais ou menos assim, né, Santiago, até para vai que tenha estudando de direito, vendo e tudo mais. Um mês antes eu tenho um roteiro, um mês antes do júri. Com 15 dias aquele roteiro muda totalmente, e isso é natural, mas com um mês eu tenho convicção que aquele meu roteiro está certo. Um mês antes eu tenho convicção, tanto que é sempre a mesma coisa. E eu sempre fico pensando, será que eu faço novamente, não deixo para depois? Mas não dá, a gente não arruma... Enfim, eu entendo dessa forma. Aí tu pega o roteiro de um mês antes, aí lê o processo novamente, que tu já leu umas 10 vezes, lê novamente com 15 dias, o roteiro muda diametralmente. Assim. Sim. Com uma semana, 7 dias, ele muda metade. Com 2 dias, a gente começa de manhã, perde fome, no meu caso, estou falando, pode ser que outras pessoas façam tranquilamente, mas para mim, perde a fome, perde o sono. O teu sono faz parte do processo, porque tu está dormindo, do nada tu lembra de uma tese, não tem como deixar passar. Levanta, vai lá pro computador, faz tudo de novo e tal. E o problema é que às vezes tu levanta uma tese, mas ela contradiz a outra. Pois é. Anterior, e aí tu tem que remontar tudo. E um dia antes do júri, então, a gente olha aquele relatório 10 vezes. E aí a surpresa, chega no júri, segue o relatório, segue o roteiro? Não segue. Por quê? Porque aí o promotor fala, teu roteiro ele vai se alterando. Claro. O roteiro vai mudando, porque não sai da cor do... É um roteiro mental, né, Jair? Isso. O roteiro vai mudando. E aparecem coisas novas, porque por mais que você conheça, do outro lado tem uma pessoa extremamente capaz, né? Um promotor público, estuda aí de 3, 7, 10 anos para passar no concurso. Não é alguém medíocre, é alguém altamente capacitado. E depois eles têm cursos, né? Eles têm uma vida muito boa, o Ministério Público de especialização, enfim. Então é uma pessoa dessa, né, que você enfrenta naquele processo. E às vezes aparecem teses, você não consegue pensar em tudo, né? Porque eu penso em tudo da defesa. Mas para eu pensar na defesa, eu penso, se eu estivesse acusando, como é que eu faria? Eu faria assim, assim, assim. O problema é que aí, às vezes, quem está acusando, que é especialista nisso, vem com uma acusação diferente. E que aquela não estava prevista e tu tem que bolar ali na hora. Tem que ser na hora ali, porque está vencendo o tempo e daqui a pouco você vai estar lá, no palco, digamos assim. E aquele palco é teu, né? A hora que tu chega lá, sabe que é o teu momento. E não tem mais um minuto a mais. Depois que você sair da frente do jurado, que o juiz disser que, ok, fez a sua sustentação, ou tréplica, enfim, tréplica e réplica, né? Depois que o juiz diz que está feito, não tem mais oportunidade de você dizer, esqueci de uma coisa. Não tem mais esquecer. Já era. Aí ali vai vir os votos. Vão vir os votos. Tá louco, né? Ó, para você que é estudante de Direito, aí é uma aula que nós estamos tendo aqui com o Dr. Jairo Santos, advogado aqui no Vale Europeu, atua no estado de Santa Catarina, tem escritório lá em Brasília também. A gente vai para o segundo bloco
E no segundo bloco eu ainda tenho aqui, olha só, um caso de um chinês que ele defendeu. Tem candidatos laranjas também e, claro, a denúncia contra Jair Messias Bolsonaro, que também é um assunto aqui da nossa pauta. Tranquilo, Jairo? Tranquilo. Tá de boa? De boa. Show de bola. Então, para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua companhia. Não sai daí, já voltamos. E esse vídeo sensacional que você está acompanhando tem a parceria da Vanelli Informática e Celulares, ali anexo ao Top, no centro da cidade de Gaspar. E está aqui o telefone, está precisando de algum serviço? É só falar com a Vanelli Informática e Celulares. Voltando para o segundo bloco, de um papo sensacional, esclarecedor, com quem entende do assunto. Nós estamos conversando com o Dr. Jairo Santos, ele é advogado criminalista, diversas teses aí já defendidas, ele também atuou nos casos do 8 de janeiro, com o pastor Dirley, atua também com feminicídios, a gente comentou no nosso primeiro bloco. E agora tem um caso que me chamou a atenção também, doutor, que é o caso do chinês. Eu quero que o senhor explique o que aconteceu neste caso. O chinês, ele é acusado de ter cometido lavagem de dinheiro lá na China. E lá a pena para esse crime é pena de morte. E ele foi encontrado no Brasil, e então eu fui contratado para defender o direito do chinês dele não ser morto, digamos. E aí entrei no caso dele e conseguimos, isso é no STF, que ele permaneça no Brasil. Não quer dizer que ele nunca vá voltar para a China, pode ser que volte. Afinal, a gente está lutando contra uma nação, né? Sim. É um direito dificílimo, até a situação é difícil, mas no primeiro momento o Brasil, então, negou a extradição do chinês e o que é alegado nesse caso é o princípio da dignidade da pessoa humana. O Brasil não pode concordar em entregar qualquer cidadão para qualquer outra nação onde ele venha a ser morto. Porque no Brasil nós não adotamos esse regime. Aqui não existe pena de morte. Sim. O Brasil é um país muito solidário, enfim. E independente do crime que a pessoa cometeu lá fora, se lá a pena é duríssima, ou seja, perder a vida, mas eu defendo o direito brasileiro, né? Eu defendo o nosso país, digamos, a nossa lei. E diante da nossa lei, não é justo que alguém esteja aqui no Brasil, aí a situação que ele está aqui no Brasil, independente se for agido, isso e aquilo, o que importa aqui é a vida, e eu vou lutar pela vida. E conseguimos manter ele no Brasil, para não ser, exceto se a China fizer uma declaração, e aí, obviamente, se a China assinar uma declaração dessa, eles vão cumprir, né? Porque aí existem acordos bilaterais, enfim. Então, se a China assinar um acordo, ou se pronunciar no processo, de que, ou dar indícios, né? Demonstrar que, no outro caso semelhante, eles não aplicaram a pena de morte, aí, obviamente, que ele vai, porque essa foi a minha alegação, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Claro. Não dá para entregar um semelhante nosso para entregar no outro país, algemado, marca-passo, no pé, na mão, ou seja, e entregar direto para a morte. Claro. Está no Brasil. Continua aqui o chinês. Ô, Jairo, agora me passou uma coisa pela cabeça, né? Porque assim, você já atua fortemente em Santa Catarina, tem esse caso que é nacional, que chegou ao STF, que é o caso do pastor Dirley, o caso do 8 de janeiro, e agora tem um caso internacional, é isso? É isso. Isso. Você está em todas as esferas aí, cara. Que legal isso aí, cara. É muito legal. É Deus honrando o nosso trabalho, eu diria que a honestidade em primeiro lugar. Então, trabalho dentro desses princípios. Eu não tenho problema se a pessoa me consulta e contrata outro advogado, está tudo certo. E eu não tenho problema de ego, né? Então, assim, está tudo certo, né? Tem campo para todo mundo. Mas eu tenho uma convicção que eu faço um esforço muito grande, a gente acompanha redes sociais e tudo mais. Eu vejo bastante gente fazendo festa, curtindo, e que está no direito, eles estão no direito deles, isso não é uma crítica, mas é a certeza que eu tenho, que enquanto muitos fazem festa, eu estudo. Eu já não sou muito chegado em festa mesmo, muita vida social. Então, não é um sofrimento para mim estudar, é uma alegria enorme, então gosto de ler, estudo bastante, e quanto mais estudo
percebo que menos sei, falta muito ainda, e a gente vai avançando e percebe como eu não sabia isso, e aí vai, e sempre falta conhecimento. Acho que a gente vai partir e vai faltar conhecimento, né? E quando eu avanço, eu percebo assim, poxa, e lá eu estava num degrau e faltava tudo isso, mas hoje eu já andei e ainda falta tudo isso, porque a gente não sabe onde é que está o fim disso. Exato. Acho que não tem fim, né? A questão Exato. do conhecimento. E o que a mente humana pode alcançar é uma coisa assim que quanto mais eu estudo, e mais estudo essas questões da mente também, é algo inimaginável, assim. Então as pessoas, às vezes, poxa, mas como que conseguiu esse caso? Como conseguiu aquele? Porque é uma sacada, às vezes uma coisa diferente que só Deus explica, mas não basta você ter esse insight, tu tem que ter esse insight, fazer ele casar com a lei, né? Exato. Tem que encontrar e... Eu acho muito bacana, né? Eu amo fazer, amo minha profissão, amo trabalhar dessa forma. Mas aí é o estudo, né, Jair? Porque assim, Einstein já dizia, né, pessoal, a mente que se abre ao conhecimento jamais retorna ao seu tamanho original e quando você se dedica, você acaba alcançando. Aí vai ter que colocar no teu currículo um pouco mais de mandarim, né? Mandarim. Agora. E do you speak English? Sim. Yes? Yes. Yes, olha aí. Vai ter que estudar inglês também, que é para dar conta dos casos que vão chegar aí. Ô Jair, agora a gente vai falar de uma outra paixão, que também é tua, que eu sei que já foi candidato, já se envolveu com política, mas aqui tem uma coisa legal na pauta, que são os candidatos laranjas, cara. Tivemos eleições ano passado, tem eleição ano que vem. Como é que funciona esse sistema aí? O que tu tem de conhecimento que tu possa colocar à disposição de quem está assistindo a gente? A questão eleitoral, eu fiz uma especialização por gostar muito de política, obviamente, e durante muito tempo, talvez com os olhos um pouco vendados, né, como você falou, fui candidato, eu achava que por eu gostar de política, meu caminho era esse, eu fui para a urna. Eu sempre fui muito bem votado, mas eu fiquei suplente, enfim, até que a gente vai amadurecendo e percebe assim, advogado, e ora é candidato, ora é advogado, se as pessoas confundem muito. Então, eu realmente abri mão da política e fui exclusivamente advogar, né? E cresci muito, você acompanha, sabe disso, porque eu abri mão realmente de querer urna, eu não me fala mais em urna e candidatura que eu não vou, né? E isso... faz com que a gente possa se dedicar àquela carreira, àquela vocação que Deus deu pra gente e compreender, né? Compreender que o outro caminho talvez não era para você. Na questão das candidaturas laranjas, acabamos de ter eleições aí municipais. O que acontece, para as pessoas entenderem, para quem assistir o nosso vídeo entender? Os partidos, eles são obrigados a lançar um número X de mulheres. Sim. Depende, e eu digo X porque depende de cada Câmara de Vereadores, então não dá para dizer 6, 3, depende. O número de candidatos, né, que cada legenda, cada partido pode lançar, tem um número de X mulheres que é obrigatório. E às vezes é muito difícil da participação feminina. E a mulher pega assim, vai lá, eu vou te colocar no partido. Ela não sabe nem o que está fazendo direito, né? Mas os manda-chuva do partido colocam ela de candidata. Aí você olha a candidatura do primeiro lá, vou chutar aqui a média aqui da nossa região, 4, 5, 3 mil votos os primeiros colocados. E aí a mulher de determinado partido, 30 votos, 8 votos. Você olha a campanha dos outros, olha a rede social cheia de campanha, semáforo, entregando santinho e tudo mais. Olha aquela senhora lá, no dia que todo mundo está fazendo campanha, ela está cumprindo horário em casa, fazendo serviço de casa, fazendo serviço onde ela é registrada, carteira registrada, CLT. E ninguém viu ela fazendo campanha. Estranho. Então ela foi só para preencher a obrigatoriedade do número de mulheres, o número mínimo de mulheres naquele partido. Essa é uma candidatura laranja. Isso identificado, a candidatura laranja, TRE, depois pode ter os recursos, chegar até o TSE. Isso uma vez identificado, o Ministério Público Eleitoral entra com uma representação, comprovado, essa mulher, em tese, não foi candidata. Se ela não foi candidata, logo exclui-se ela. Excluindo ela,
você não cumpre aquela cláusula, que era do número mínimo de mulheres. Não cumprida aquela cláusula, esse partido inteiro perde os votos. A grosso modo, perde os votos. Ou seja, tem um eleito, 2 eleitos, todo mundo, esses 2 perdem o mandato. Aconteceu em Blumenau. Aconteceu em Blumenau na eleição passada, enfim, e o vereador perdeu o mandato, depois de 2 anos. Agora que acabaram as eleições, eu dei uma olhada, né, a pedido de amigos, eu dei uma olhada, várias câmaras de vereadores, não vou falar nome nenhuma, lógico, né, mas tem várias câmaras de vereadores com gente eleita que se alguém for lá e der uma olhada bem bonitinho, tem gente que vai perder o mandato. É mesmo? É mesmo. Olha a pulga na orelha agora, hein? Isso mexe em configuração, mexe num monte de situações, porque tem prefeito eleito que tem maioria que passa a ter minoria. Claro, porque aí são redistribuídos os votos. Exato. Né? E era uma da situação, refeito o cálculo, vai entrar um de oposição. Exatamente. Então, mas aí é caso que cada um... Perto da gente? Perto da gente? Perto Meu perto da Deus gente. do céu. Mas é caso assim que, se a pessoa tem dúvida, contrata lá um advogado da sua confiança, Claro. faz um estudo e entra com a ação. Isso é bem tranquilo. Exatamente. A gente está conversando com o Dr. Jairo Santos, ele que é advogado criminalista aqui na região do Vale Europeu, mas atua nesse estado maravilhoso, tem escritório também em Brasília. Para vocês terem uma ideia, a gente já falou do 8 de janeiro, falamos de feminicídio, falamos de um caso internacional que ele atuou, que é o caso de um chinês, que ele salvou praticamente da guilhotina, né? Lá o negócio pega. E agora ele explicou a respeito dos candidatos laranjas. Deixou essa pulga aí na orelha, hein, doutor? E nós vamos para a nossa última pergunta, antes da mensagem final do Dr. Jairo, que é o seguinte: tem a denúncia do caso Jair Messias Bolsonaro. O que tem de novidade? O que o senhor pode trazer aí para quem está assistindo a gente aqui no Valor Entrevista? A gente tem um público muito grande de políticos, a gente já recebeu aqui diversos políticos, inclusive o próprio presidente, ex-presidente Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro também. O que tem de novidade aí? É o que o pessoal acompanha. Hoje, novidade mesmo, nesse caso, não tem mais, né, Santiago? Mas o pessoal acompanha. E é um parecer, assim, que eu faço, porque é aquilo que eu falo lá na defesa quando eu fiz a defesa do pastor de lei dos outros 2 clientes de outros 2 estados, na mesma situação do 8 de janeiro, que foi a questão de não fazer folclore em cima do cliente, né? Ou não fazer folclore, ou não espetacularização em cima do caso. Infelizmente, em muitos casos eu vi espetacularização, enfim, agredir ministros, agredir tribunais. Na minha visão, isso não leva a nada, isso só piora a situação, porque eu acho que quem tem que se defender, silencia e se dedica à causa, se dedica a se defender. Exato. Ficar provocando, eu acho que é pior às vezes, eu penso que é pior. Então, assim, esses casos começaram lá atrás, e agora o ex-presidente Bolsonaro foi de fato denunciado e está vencendo aí por esses dias o prazo para fazer a defesa, né? Penso que eles poderiam ter pensado, né? Porque a política, eu diria que é o local que mais tem recurso financeiro no Brasil. Não é a educação, não é a agricultura, não, é na política. E o que é na política? Na aplicação dos homens que atuam no campo político. Um gabinete de um deputado tem recursos imensos para repasse, isso, assessores e tudo mais. E eu penso que todos poderiam se assessorar com as melhores pessoas que têm. E às vezes eu fico em dúvida se eles se assessoraram, e se eles se assessoraram com pessoas excepcionais, se eles não obedeceram. Porque tem coisas que realmente que o ex-presidente Bolsonaro, na minha visão, fez, de que são públicas, né? Não estou eu dizendo que ele fez, que são públicas, está aí no YouTube e tudo mais, coisas que ele falou e que ele fez de fato, que vai custar caro. Vai custar caro, né, principalmente no momento da decisão, porque tem coisas que dá para discutir, tem outras que tem que quase fazer um milagre para defender.
e coisas que foram construídas, né, de fato, sem necessidade. Eu fico pensando assim, tem absurdos que foram cometidos, que lá na época, o próprio 8 de janeiro, eu escrevi no meu Instagram, porque o pessoal dizia que ia para lá, enfim, e eu fui lá e fiz uma fotinho de um ônibus, a facão mesmo, eu não entendo nada desse negócio de mídia, peguei uma fotinho de um ônibus enrolado numa bandeira e escrevi um texto embaixo dizendo, não vão. Isso antes do 8 de janeiro, eu disse, vão ser presos, serão condenados, não sei o quê, tudo o que aconteceu. Por quê? Aí o pessoal vem e alega, o Alan, o pessoal alega assim, mas abriram as portas, não sei o quê, foi infiltrado, isso e aquilo. E aí eu digo assim, eu não estou sendo o advogado do diabo aqui, eu digo uma questão peculiar, trazendo para o campo pragmático. Então vamos trazer aqui para a prática de cada um dos senhores. Ah, porque abriram as portas lá, então o pessoal tinha que entrar. E porque foi uma armação, foi uma pegadinha. Pois é. Então quer dizer que qualquer um dos senhores passa na frente da casa de alguém, a janela está aberta, vou pular para dentro e vou furtar, vou quebrar a casa da pessoa, porque a janela está aberta. Um carro com a chave na ignição, vou embora. Vou pegar o carro, vou embora porque está dando sopa. Porque está com a chave na ignição. Não. A conduta está errada. Não deve. Lá, se a porta está aberta, ela não entrar. Ah, mas tem imagem de não sei o que dando água, isso e aquilo. Que era da oposição, né? Eles dizem que tinha alguém lá dando água, enfim. Senhores, tem que pensar assim, eu penso assim, se eu estivesse lá, eu talvez faria a mesma coisa, ia dar água e tudo mais, ainda que as pessoas estivessem fazendo errado. Que acabei de falar no caso do chinês, eu não defendo a pena de morte, eu defendo a vida. As pessoas estivessem fazendo errado e eu fosse responsável, eu ia dar água, porque eu sabia que elas estavam cometendo um erro grave, e eu queria elas muito bem nutridas para poder aplicar a pena, e eu quero elas vivas para cumprir a pena. É isso. Sim. E eles não entenderam isso, eles acharam que quem dá um copo d'água estava de acordo. Estava chamando eles para dentro. Enfim, tem várias situações e que é lamentável. Muitas críticas, né, o pessoal faz, penas altíssimas, enfim. Mas é importante que os senhores deem uma olhada, as penas mais altas dessas pessoas, elas estão no artigo 359L e 359M, M de Maria, do Código Penal. As penas realmente altas, 8 anos para iniciar cada uma. Então, vocês deem uma olhada, puxa no Google, puxa Código Penal, Planalto, vai estar escrito, é o oficial, é o atualizado. Aí tem essas leis, no lado tem um númerozinho azul assim. Aí vocês cliquem ali e vejam de que data que são esses dois artigos. E aí, a gente não tem o que reclamar, né? O que vier de pena... São bem antes do 8 de janeiro. Do governo Bolsonaro. Tá, peraí. Ele que colocou essas leis... O Congresso aprovou. Mandou para o Congresso? Isso, e o Congresso aprovou. Então, as leis que hoje estão colocando as pessoas 17, 20 anos na cadeia por conta do 8 de janeiro, foi criada no próprio governo do ex-presidente Bolsonaro. Mas aí, então, no momento que ele cria isso, no governo dele, ele pensava no MST, por exemplo, sei lá? Possivelmente. Essa até é uma questão que as pessoas falam, né? Mas por que determinada classe ou associação, enfim, já fez a mesma coisa e não foi punido? Não tinha lei. E no Brasil, nós temos a nossa Constituição, nossa legislação toda, que tem que ser cumprida, e a lei ela é clara. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, não há crime sem lei anterior definida. Não tinha lei, já não tem crime. Então, não tem pena também sem a prévia combinação legal, sem algo escrito a respeito daquilo. Não tinha nada. Aí não se pune. E se não tivesse, agora também não ia poder punir. Mas agora tem. E aí não tem o que fazer. Tem que cumprir a lei. Bebeu da própria água, né? Criou a fonte e vai tomar daquela fonte. Claro, tem o contraditório e tudo mais. Claro. Mas defesa. Eu estou falando do caso prático. Eu estou dizendo aqui, sem viés político, eu estou dizendo para os senhores olharem. Não precisa confiar em mim. Olha lá no 359L, 359M, a punição, que é o tamanho da punição e quando foi criada. É isso.
E importante, né, pessoal? Abram a cabeça, porque hoje está tudo muito 880. Então a gente discute um caso, porque fulano é de um lado, fulano é do outro lado. E não é assim. A gente tem que ter racionalidade, tem que olhar para as coisas com calma, refletir, ter realmente o que de fato é importante saber. Essa polarização, ela não ajuda em nada e agora aqui é um sentimento pessoal. É uma covardia contra o pobre povo brasileiro. É uma covardia. Por quê? Uma coisa sou eu estudando dia e noite, vivendo da lei, né? Eu alegar o desconhecimento da lei, poxa, eu penso que a pena tem que ser maior para quem tem um profundo conhecimento da lei. Quando comete um erro implicando a lei, tem que ser maior. Mas a maioria do povo não é assim. A maioria, eu estou dizendo 90 e poucos %, não é assim. Então, essas pessoas, elas são guiadas, muitas vezes, por gente que tem esse conhecimento. E aí eu conheço da lei e me aproveito disso para mentir para as pessoas, dizer, vai para lá, vai para cá, e as pessoas começam a me seguir e fazem isso. Essa polarização, enquanto existe isso, é para levar duas situações, duas classes ao poder, eles vão ficar eternamente lá se aproveitando de quem segue. Porque na briga, cresce os dois, um precisa do outro para crescer. E as pessoas, por favor, cada um que nos ouça e compreenda bem o que eu estou falando. Quantas vezes eu ouço, né? O cidadão fala alguma coisa na rede social para dar engajamento e ele fala destratando alguém, menosprezando alguém, caluniando alguém. Diminuindo. E as pessoas dizem assim, esse me representa. Por quê? Porque você tem vontade de falar aquilo contra aquela pessoa também. Esse me representa. Representa o quê? Aquela pessoa está cometendo um crime, tu é criminoso? Você é criminoso? Aquela pessoa está cometendo um crime. Não representa coisa nenhuma, ele está se aproveitando de que você confia nele, de que você entregou seu pensamento, a sua massa cinzenta, nas mãos de uma pessoa covarde. Quem faz isso, que se aproveita dessa forma, é covarde. Então, essa polarização não ajuda em nada, prejudica por demais o Brasil, prejudica o nosso país por demais. Eu arrisco a dizer que nunca esteve tão ruim no nosso país, nunca esteve tão mal. E se você for ver politicamente, a princípio é um batendo no outro e aqueles dois que se degladiam, cresce os dois, porque hoje tem rede social e tudo mais, e as pessoas de um lado dizendo esse me representa, o outro do outro lado me representa. Tem morte por isso no Brasil. Acabamos de ver aí, tem um julgamento, no dia de hoje, inclusive, aquele cidadão policial penal lá do Paraná, salvo engano, foi posto em liberdade, que está com problema de saúde e tudo mais. Política, eles mataram, eles brigaram e se mataram ali por política. Sabe, uma coisa absurda. Gente, a política é necessária, todos somos políticos ao final da história, né? Ao final da vida, ao cabo, nós somos políticos. Sim. Porque vivemos em sociedade, é só remontar a história da Grécia, polis, isso é viver em sociedade e tudo mais. Mas é uma convivência harmônica, a discussão, eu volto aqui à minha carreira, quando estamos lá no júri, eu e o promotor, eu e o representante do Ministério Público, muitas vezes quem está assistindo pensa que a gente vai sair no braço. Nunca vai acontecer, esquece, não vai sair. Eu não vou sair no braço nunca, né? São defesas de ideias. Né? Defesas de pensamento, elas são às vezes mais ásperas, o discurso ele é mais acalorado, porque ele é necessário naquele momento, enfim. Nós estamos defendendo uma causa e a gente tem que confiar 100% naquela causa e querer 100% daquele resultado do nosso acordo. Claro. Mas jamais nós vamos partir daquele campo de ideias para o campo da agressão. Jamais. Porque o nosso trabalho, quando se encerra, vamos nos cumprimentar e o que é feito na toga fica na toga, o que é feito na beca fica na beca. É assim. Assim, eu sugiro que as pessoas também pensem no campo político. A discussão de ideias é saudável, salutar, e quem não tem o discernimento de conseguir compreender que o outro pode ter uma opinião diferente, gente, não dá para viver em sociedade. E nessa discussão de pensamento diferente, vou dizer por mim, eu aprendo muito. Eu abro oportunidade para todos falarem. E às vezes sou até meio truculento. Eu digo, não, impossível isso, porque isso e aquilo. É uma provocação. Claro, às vezes tem gente que não entende, né? Tem gente do outro lado que não entende, quer agredir. Eu digo impossível isso, por isso, isso, isso. Porque eu também quero aprender. Eu quero saber como a pessoa pensa e muitas vezes a gente volta atrás e diz, eu não tinha pensado dessa forma. Exato. Por esse prisma eu não tinha olhado. Realmente aprendi mais um pouco. Sensacional. Que aula, hein, Jairo? Porra, obrigado, cara.
Obrigado mesmo. Gostou do papo? Muito bom. Eu tenho uma aula de comunicação aqui com o Alan. O Jairo, ele tem que voltar mais vezes. Ele só vem aqui uma vez por ano. Claro, agenda, né, Jairo? Mas ele vem sempre no começo do ano. Então, no começo do ano que vem, com certeza vai estar cheio de novidades aqui novamente no Valor Entrevista. Meu irmão, deixa uma mensagem aí às pessoas que te seguem, né? Sei que você não é muito assíduo nas redes sociais, não gosta muito disso, mas tem uma galera que acompanha teu trabalho aí, cara. Que eu digo para as pessoas assim, principalmente aos mais jovens, né? Eu já estou aí com 50, então eu consigo já falar para os mais jovens. É jovem pra caralho. Já tenho filho com a metade da minha idade, então tá ótimo. Eu digo assim para as pessoas, tente sempre ter o discernimento de quando tem uma discussão muito acalorada, coloque sua vida nas mãos de Deus. É em quem eu acredito, é quem eu confio 100%. Eu não falo da boca para fora, eu não passo um dia sem orar e sair, eu não tenho nada ensaiado aqui com o Alan, vocês podem ver, eu falei tudo aqui de cabeça, porque antes de sair eu fiz a minha oração e disse que Deus deixasse eu falar aquilo que fosse da vontade dele. Se eu previ falar alguma coisa aqui e não consegui, foi porque ele não deixou, e não era importante. Então, que as pessoas, claro, eu respeito todas as crenças, então no anjo da guarda, no Deus que cada um acredita, mas acreditar para o bem, né? Menos essa coisa de briga, essas situações, viver mais em família. Nenhuma família é fácil, né? Igual marido e mulher, acho que não existe alguém aí casado há 20, 30 anos, que seja o meu caso, que não teve uma discussão. Mas essa discussão é o que nós falamos antes, no campo de ideia, no campo das ideias. É natural, é uma mulher, um homem, pensa diferente, vem os filhos, e os filhos vão ficando adultos, pensam diferente também. Mas no final, é essa união que no final, um vai defender o outro. A gente tem que pensar, outrora era tudo gurizada, nós era jovem. Eu com meu filho pequeno, nunca pensei, quem vai cuidar de mim na velhice? Hoje eu penso já na velhice, já estou com 50, já penso, pois é, né? Se eu tivesse construído um péssimo caminho para os meus filhos, eu ficaria agora preocupado, mas não. Eu fiz o que de melhor pude fazer, na sociedade faço o que melhor posso fazer, na minha profissão faço o melhor que posso fazer, e está tudo certo. Se cada um fizer assim, eu acho que melhora bastante. Perfeito. Eu acabei lembrando do meu saudoso pai, que ele dizia cerque-se dos bons, e hoje eu tive o prazer, mais uma vez, de conversar com o Dr. Jairo. Que orgulho, obrigado pela tua participação novamente aqui no Valor Entrevista, um orgulho mesmo de acompanhar, saber de onde você saiu e o que você está alcançando. Realmente é Deus que faz os milagres e nos coloca nos caminhos perfeitos. Que Deus continue te iluminando, cara. E obrigado. O Valor Entrevista está sempre aí de porta aberta para a gente conversar, é sempre muito bom conversar contigo. Pessoal, para você que está aí, espero que você tenha gostado, compartilhe o nosso vídeo. Foi uma aula aqui de Direito com o Dr. Jairo Santos, advogado criminalista. E nós voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas no Valor Entrevista. Tchau.